Por que o dólar está caindo tanto? Hoje nós estamos com o dólar ali na faixa dos 4,75, 4,80, o que é um excelente valor se comparado com o ano passado, onde nós estávamos ali em 5,30, 5,50, inclusive nós chegamos já num dólar a 5,80. Então o que aconteceu para esse dólar cair tanto? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e também no final vamos ver na prática, pelo aplicativo do Banco Inter, como que a gente pode investir lá nos Estados Unidos. Tanto a parte de comprar dólares e também investir, colocar o nosso dinheiro nas grandes empresas lá dos Estados Unidos, como Apple, Google, Disney, Coca-Cola, McDonald's, entre várias outras empresas. Então bora lá, vamos entender o porquê que o dólar está caindo tanto. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu falo bastante sobre investimentos no exterior e também aqui no Brasil sobre fundos imobiliários, ações e renda fixa. Então se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. São conteúdos semanais toda quarta-feira e também no sábado, 2 vídeos por semana, para que você aprenda, que você vá evoluindo como investidor. E beleza, o principal motivo é esse capital estrangeiro que está entrando no nosso país. Nós temos uma alta demanda pelo real. Nós estamos falando aqui de bilhões de reais, uma compra de bilhões de reais nessas últimas semanas, o que faz com que a nossa moeda se aprecie, que a nossa moeda seja mais valorizada durante esse tempo. Então, como tem esse capital, essas pessoas de fora querendo entrar no mercado brasileiro, comprando reais, a nossa moeda ela também se valoriza perante o dólar. Existe aqui uma demanda muito maior pelo nosso real. Isso é muito bom porque aí sim derruba de fato a cotação, derruba o câmbio, o nosso real ele acaba se fortalecendo perante o dólar. Então esse é o principal motivo, esse capital estrangeiro, principalmente por quê? Porque nós temos uma taxa de juros aqui muito elevada, é a maior taxa real do mundo, então os investidores dos outros países, eles acabam olhando para o Brasil como uma grande oportunidade. E tem um outro ponto que a nossa bolsa, ela também está muito descontada. Apesar da gente ter tido essa alta de 10, 15% aqui nas últimas semanas, nesses últimos meses, esse rally que a gente está vendo na bolsa, com as ações e também os fundos imobiliários, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários também crescendo bastante. Apesar disso, nós estamos com uma bolsa muito descontada e isso também atrai bastante os investidores. Um outro ponto que ajuda esses investidores a chegarem no nosso país, por que eles estão olhando para o Brasil agora e por que eles não olhavam antes? Se a gente for olhar, existe essa massa de investidores que estão migrando de outros países e vindo para o Brasil. Por exemplo, antes os investidores investiam na Rússia, na China, na Índia, entre outros países. E agora, com a guerra, com todos esses outros problemas, com a China lá também com um pouco de recessão, o país não está conseguindo crescer, aonde que eles olham? Eles olham para o Brasil, que tem uma taxa de juros muito grande, aqui não está acontecendo nenhum grande problema. Nós temos um governo que assumiu esse ano, muitas coisas ainda precisam ser feitas, o arcabouço fiscal aqui também está passando, o que traz uma segurança, uma credibilidade fiscal aqui para o nosso país, então esses investidores acabam olhando para o país, apesar de nós termos uma política bem conturbada por aqui, eles olham para esse risco fiscal, para essa taxa de juros muito elevada e acabam migrando então o dinheiro para cá. Isso valoriza demais o nosso dinheiro, o nosso real acaba subindo bastante, diminuindo essa diferença então com o dólar. E beleza, vamos ver quanto que está esse dólar hoje. No dia 21 de junho, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está batendo aqui 4,76, um valor muito bom. Se a gente pegar aqui os últimos 5 dias, ele vem de uma queda aqui de 1%, ele estava ali já nos 4,80, caindo um pouquinho agora para 4,75. Se a gente puxa um pouquinho mais aqui para um mês, esse valor estava ali em torno de R$5 e agora então caindo quase 5%, um valor muito bom. Puxando mais para trás, a gente vê aqui uma queda de 8% no dólar. O dólar chegou a bater aqui 5,47, 5,48. E claro, se a gente aumentar esse prazo, vamos pegar aqui 5 anos, a gente teve picos aqui do dólar onde ele esteve em 5,85. Isso foi lá em 2020, logo depois de toda aquela crise que nós tivemos, então o mundo inteiro estava assustado, nós tivemos aqui um dólar batendo 5,85 e depois disso ele vem ficando aqui nessa faixa aqui dos 5,30, 5,40, tivemos alguns intervalos onde ele caiu aqui, por exemplo, para 4,69, 4,70, quase no patamar que nós estamos hoje aqui nesses 4,75. Então, historicamente, desde 2020 até agora, sempre que o dólar ele dá essas quedas, como teve aqui 2 vezes em 2022, depois subiu novamente, agora nós estamos tendo novamente essa oportunidade. Toda vez que o dólar dá essas quedas, chegando próximo de 4,80, quando o dólar baixa de 4,90, já é uma excelente oportunidade para a gente comprar, para a gente dolarizar parte do nosso patrimônio e com isso também fazer investimentos lá fora,
aproveitar esse dólar, aplicar esse dinheiro em grandes empresas. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos olhar aqui o fluxo de investimentos estrangeiros que estão entrando na B3. Então, aquele dinheiro que está chegando na bolsa. A gente vê aqui que nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos aqui alguns picos bem grandes. Aqui, por exemplo, 1,8 bilhões aqui de reais chegando no dia 9 aqui de junho. Nós tivemos aqui 3 dias seguidos aqui de 1,6 bilhões, novamente 1,6 bilhões, depois mais 700 milhões, 400 milhões. Então, realmente, se a gente olhar aqui para o gráfico de todo esse dinheiro estrangeiro que está chegando na B3, esses últimos dias, essas últimas semanas, realmente chegou um capital muito grande aqui. E o que acontece? Quando o Brasil ele está alinhado, não tem nenhum escândalo acontecendo, se a política, se o nosso presidente, se o Fernando Haddad, todos eles fizerem o seu trabalho da maneira correta, isso tudo vai alinhar e vai fazer com que mais investidores cheguem no país. O que a gente não pode ter são incertezas no mercado, que a gente não tenha nenhum escândalo por aqui, que não aconteça nada muito grave, aí sim esses investidores eles vão continuar chegando. Isso vai fazer com que cada vez mais o nosso real ele vai se apreciando, que a diferença com o dólar vai diminuindo. Aqui a gente consegue ver também essa imagem que mostra exatamente aqui, até o dia 13 de junho tinha chegado aqui um saldo de 1,6 bilhões, que foram aqueles dias ali que a gente viu. No mês de junho chegou 6,1 bilhões de reais e o total no ano, se pegar aqui desde o início do ano até agora, são 13 bilhões de reais chegando na bolsa, chegando na B3. É muito capital, é muito dinheiro que chegou de fora e estão sendo aplicados nas nossas ações, nos nossos fundos imobiliários, nos nossos ativos listados na Bolsa de Valores. Isso tudo fez com que o dólar caísse nesse período. E bom, dito isso, a gente vai para um segundo ponto, que é justamente esse de não deixe essa oportunidade passar. Nós estamos com esse dólar a 4,75, uma ótima janela para a gente comprar dólar. Então não deixe passar. Inclusive, o Boletim Fox está prevendo que ao final do ano a gente já tenha um dólar ali em 5, quem sabe até um pouquinho mais. Então aproveite, compre um pouco de dólar, invista lá fora. Você vai estar protegendo o seu patrimônio, colocando ele em outro país, na maior economia do mundo, comprando em dólar, que é a maior moeda do mundo também. Nada mais justo do que a gente aproveitar essa oportunidade para comprar esse dólar. Aqui nós temos uma imagem que mostra a desvalorização do real desde sua criação lá em 1994 até agora. Na verdade, o gráfico ele mostra até 2021, então essa depreciação aumentou um pouquinho, mas de lá para cá já foram mais de 85% de desvalorização. A inflação ela simplesmente corroeu o nosso poder de compra. 100 reais lá atrás seriam equivalentes hoje a cerca de 14 reais. Realmente o nosso poder de compra foi lá para baixo, foi lá pro chinelo. Então nós temos aqui uma moeda que veio se desvalorizando muito. Por isso também um motivo para você investir em dólar, que é uma moeda que é mais resistente, que vai sempre se valorizar perante o real no longo prazo. Enquanto o tempo vai passando, o nosso real ele vai se desvalorizando, o dólar ele também se desvaloriza, mas numa velocidade menor. Então por isso que existe sempre essa diferença crescendo entre o real e o dólar. Se a gente pegasse lá antes de 2020, quando a gente falava num dólar a 4 reais, era, meu Deus, absurdo, pois antes o dólar estava em 3, estava em 2, veja que subiu já para 3, para 4, para 5, quase 6 reais. Então nós temos realmente uma moeda que vem se desvalorizando e é muito importante que a gente tenha uma reserva, que a gente invista, que a gente tenha parte do nosso patrimônio em dólar. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode comprar esse dólar? Bom, no final do vídeo eu vou mostrar ali na prática como fazer isso pelo aplicativo do Banco Inter, mas um investimento bem interessante para a gente fazer nos Estados Unidos e que a gente já dolariza o nosso patrimônio é o ETF IVVB11 ou então o VOO. Qual que é a diferença aqui? O IVVB11 é um ETF que está aqui no Brasil, então você vai comprar ainda em reais. Você vai ter a exposição ao câmbio, ao dólar, mas você investe em reais. Então eu diria para você focar no ETF VOO. Eles fazem exatamente a mesma coisa, que é investir nas 500 maiores empresas americanas. E quais que são essas empresas? A gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo, nós temos as 10 principais, que são a Apple, Microsoft, a Amazon, Nvidia, Google, Meta, que é o Facebook, a Berkshire, que é a holding do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, a Tesla, a United Healthcare, que é um grande conglomerado de saúde lá nos Estados Unidos. Então aqui são as 10 principais dentro desse grupo aqui, dessas 500 ações que tem dentro desse ETF. Então veja, um ativo, simplesmente investindo no VOO, a gente tem lá 500 empresas, 500 das maiores empresas do mundo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu diria para você focar aqui no VOO, que ele investe então nesse índice S&P 500. O IVV também faz a mesma coisa, mas o seu dinheiro vai estar ainda em reais. Foca aqui em investir no VOO. E como é que a gente faz isso? Bom, é isso que eu vou te mostrar aqui agora pelo aplicativo do Banco Inter. A gente tem a parte da conta global.
global, e é lá que a gente vai transferir, fazer o câmbio dos nossos reais para dólar e então fazer a compra aqui desse ETF. E não é uma indicação de compra, mas simplesmente é um dos ETFs que nós temos listados na Bolsa Americana que já trazem essa diversificação muito grande, uma diversificação muito boa para nossa carteira. E beleza, a gente acessando aqui a nossa conta do Banco Inter, nós temos aqui a tela inicial, onde nós temos lá em cima as bandeirinhas do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui na parte brasileira eu tenho esse R$1,25, mas a gente clicando lá em cima, então, na bandeirinha dos Estados Unidos, a gente vai carregar a nossa conta global, a nossa conta americana. E aqui nós podemos colocar, então, os nossos dólares. Eu simplesmente posso ir lá e comprar dólar. E por que a gente está usando o Banco Inter? O Banco Inter ele tem um dos menores preços, menores taxas de câmbio para fazer esse carregamento, essa conversão dos nossos reais para dólar. Então, clicando ali em carregar, a gente tem aqui, por exemplo, a origem, que seria a nossa conta do Brasil. Eu só tenho esse R$1,25, mas basta a gente ter ali, por exemplo, R$100 e fazer a conversão. E aí a gente tem um destino. O destino são duas opções. A primeira é a gente mandar simplesmente a conversão dos reais para dólar e deixar na conta. Essa conta, ela vai ser ali utilizada pelo cartão de débito que a gente tem do Banco Inter e a gente paga aqui um IOF de 1,10%. Mas se a gente for aplicar esse dinheiro, investir ele nesses ETFs, nessas ações americanas, a gente seleciona a opção de baixo. Nós temos ali, por exemplo, uma conta de investimento nos Estados Unidos, onde inclusive o IOF é menor, é de 0,38%. Então, para fazer esse investimento lá fora, a gente vai selecionar essa segunda opção, que é essa conta de investimentos internacionais. Selecionando essa segunda opção, ele pede aqui para que a gente use esse dinheiro para investimentos, que a gente não vá utilizar esse dinheiro para outra coisa, pois aí justamente existe aquela diferença de IOF, então a gente está pagando menos justamente por estar investindo lá nos Estados Unidos. Então basta a gente selecionar ali a conta de investimentos e aí a gente seleciona o valor que a gente quer transferir. Por exemplo, eu vou transferir aqui $50. Eu quero mandar $50 aqui para essa minha conta do Banco Inter. E colocando aqui ele vai me trazer todos os valores. A cotação comercial, no momento ali, ele pegou esse valor de 4,79. Tem o spread, que é a diferença que fica para o banco, então esse 1,50% é um dos menores spreads que nós temos no mercado. Existem outras opções, como a corretora Avenue, a Nomad, entre outras. O Banco Inter ele traz aqui um valor bem interessante, existe essa taxa, não tem como fugir disso, mas por exemplo ele não cobra outras taxas. Então lá embaixo nós temos o IOF e taxa ali grátis. Lá no final nós temos o valor efetivo total, que é aquele VET. Esse é a conversão real, é como se a gente estivesse comprando o dólar a 4,89. Hoje no mercado ele está ali em 4,79, foi aquele valor que ele pegou lá em cima, o dólar comercial. Mas com todas as taxas inclusas, esse valor ficaria em 4,89. O que daria então um total, para ter esses $50 na carteira, eu precisaria ter lá na minha conta brasileira R$244,27. Tendo esse valor lá na conta, simplesmente eu seleciono aqui então carregar para a conta de investimentos dos Estados Unidos, ele vai converter esses R$244 para esses $50. E aí eu comprei dólar, eu simplesmente comprei dólar a uma taxa baixa, paguei esse spread aqui de 1,50% mais o IOF, mas eu estou comprando dólar abaixo de R$5, um valor muito interessante para a gente comprar. E a partir disso eu vou ter o meu dinheiro então na conta do Banco Inter para ser utilizada pelo cartão de débito ou então na conta de investimentos. No caso aqui eu tenho $20, que foi uma remessa que eu fiz anterior. Não é esses $50 que eu coloquei agora, mas para te mostrar que então eu já tinha feito aqui a conversão de alguns reais para dólares. Eu tenho $20 aqui na conta. E para a gente investir, simplesmente a gente clica aqui então no botão de investir. Ele vai abrir o Home Broker aqui no aplicativo do Banco Inter, que é através da Apex, que é uma parceira que o Banco Inter tem, que dá acesso às bolsas americanas. E aqui simplesmente a gente vem e digita o nome da ação que a gente quer ou dos ETFs que a gente quer. Lá fora os ETFs eles são muito fortes. Aqui nós temos, por exemplo, o VOO, que é essas 500 ações americanas. É esse um ETF, o VOO, que investe nessas 500 ações, mas também nós podemos investir individualmente, por exemplo, na Apple, na Microsoft, no Google, na Disney, na Coca-Cola, no McDonald's, enfim, a gente pesquisa a ação que a gente quer, pesquisa o ETF que a gente deseja, a gente abre, seleciona ele, tem o valor lá em cima, por exemplo, aqui nós temos a Apple a $185, mas eu não preciso comprar uma ação por $185, pois é um valor bem alto. Eu vou ali e coloco o valor que eu quero comprar. Eu quero comprar $5 de Apple. Eu seleciono então esses $5 que eu quero comprar da Apple, clico em revisar compra e ele vai me trazer aqui. Veja que a taxa é grátis, eu vou simplesmente investir esses $5 na Apple, clico em investir, eu compro e aí está feita a compra. Eu investi na Apple através aqui do Banco Inter. E no momento que eu estou gravando aqui o mercado está fechado, então eu não consigo comprar de fato aqui a Apple, mas simplesmente seria clicar no botão comprar e a compra seria efetivada. Mas para te mostrar então, voltei aqui para a tela inicial, vou clicar
clicar aqui em investir e aqui em cima, ali nos 20 dólares, veja que tem ver carteira. Eu vou clicar ali em ver carteira. Eu tenho 15 dólares de saldo para comprar outras ações e eu tenho um investimento feito aqui justamente no VOO. Veja que eu tenho 5 dólares que eu comprei do VOO e ele já está rendendo aqui 2%, já está aumentando aqui 10 centavos aqui de dólar. E dessa maneira a gente investe então nos Estados Unidos pelo aplicativo do Banco Inter, uma maneira bem interessante para a gente investir o nosso dinheiro, para a gente comprar dólares e investir nos Estados Unidos, dolarizando a nossa carteira de investimentos. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Me deixa aqui nos comentários se você já investe nos Estados Unidos, se você já tem parte do seu patrimônio em dólar. E para fechar, eu vou deixar aqui 2 vídeos, um falando sobre investimentos na prática pela corretora Avenue, que também é uma excelente opção, como o Banco Inter que a gente viu. Aqui nós temos a Avenue, uma outra opção para você dar uma olhada e quem sabe investir o seu dinheiro. E um segundo vídeo falando sobre 2 ETFs americanos para a gente começar a investir lá fora. Uma estratégia simples para a gente já montar uma carteira muito bem diversificada com mais de 600 empresas. E essas empresas são as maiores empresas dos Estados Unidos e também do mundo. Então dá uma olhadinha, vai te ajudar bastante. Me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!